Buenas, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje estamos aqui na série do Trago Guincho para trazer um carro muito legal. Um carro que nós tivemos oportunidade não só de ver, mas também de certificar ele com placas de coleção, né? Tá com as merecidas placas pretas de coleção. E também negociamos esse carro, né? Destinamos ele a uma garagem que vai ser bem bacana dele se portar em pouco tempo. Daqui a pouco está chegando o guincho aqui para levar ele de plataforma até Porto Alegre e de lá ele vai seguir para o seu novo endereço. Estamos falando de um Monza Barcelona, série especial feita pela GM 92, alusiva às Olimpíadas de Barcelona, né? Se a gente não levar em consideração que o Monza 500 CF seria uma série especial, esse seria a primeira série especial do Chevrolet Monza. Tá? Antes dele não teve nenhuma série especial para aquele modelo, né? E certamente é a primeira série especial do Monza já com esse facelift remodelado, com a frente que o pessoal apelidou de Monza Tubarão. Então vamos falar um pouquinho dessa série e também nós vamos falar um pouquinho da história desse carro e também de histórias que se entrelaçam, né, por conta de um carro. Olha só que interessante. O Monza Barcelona é um carro que foi criado pelo departamento de marketing da GM. Ele trazia alguns diferenciais. Ele usava como base o Monza SL, que era a versão mais simples do Monza, né? Mas com alguns detalhes e acabamentos exclusivos para a série. Então, o que a gente tem de diferencial aqui? Em primeiro lugar, a cor. Essa cor prata argenta não estava disponível para a linha Monza em 92, tá? Só para a linha Cadete. No caso, exclusivamente para o Cadete GSI em 92, né? Depois ela foi ampliada para toda a linha, mas no início de produção era uma cor exclusiva do Cadete GSI. Prata argenta metálico. O que esse carro trouxe de diferencial em relação aos outros Monza, né? Então, ele trouxe a grade pintada da cor do carro, tá aqui, né? Ele trouxe o espelho retrovisor, as capas dos espelhos também pintados da cor do carro, que seria o padrão do Monza Classic. Ele trouxe essas rodas de liga leve, que o pessoal apelidava de gominho, gomão, e também ficou conhecida entre o pessoal da GM como rodas Barcelona, justamente por ter aparecido pela primeira vez nessa série especial, né? Aí você vê as faixas adesivas laterais alusivas à série Barcelona, o friso lateral dele fino, pintado da cor do carro, né? Esse friso do para-choque também, né? Um friso cinza. Ele trazia também as maçanetas das portas numa tonalidade mais cinza, né? Mais azulada, enfim. E aqui a gente vê na parte traseira, a gente vê também a faixa colocada aqui na tampa da mala, né? Então foram 2.580 unidades fabricadas. Outro detalhe interessante, né? As lanternas traseiras são fumê como as do Monza Classic, tá? E ele também tem encosto de banco, atrás ele tem encosto de cabeça no banco traseiro, que não vinha na versão SL, né? Por dentro nós vamos mostrar alguns detalhes exclusivos também dessa série. Mas a princípio o Monza Barcelona ele podia ser configurado em 2 ou 4 portas, com motor 1.8 ou 2.0, todos com injeção eletrônica EFI, que a concorrência não tinha ainda, tá? Não tinha nesses modelos, né? Porque a partir de 92 todo Monza e Cadete passou a ter injeção eletrônica de um bico só, EFI. Então, mostrando a parte interna desse carro, é legal mostrar o seguinte: ele tem o interno na cor cinza claro, que é muito raro nos Monzas, né? Até mesmo no Monza Classic, que era a versão mais sofisticada. Além desse detalhe, ele tem os bancos revestidos com tecido Van Gogh.
E os forros das portas também com detalhes em tecido Van Gogh, tá? Encosto de cabeças vazados, que era novidade na linha 92. E o traseiro também com encosto de cabeça e descansa-braço. Esses carros, eles poderiam ter como opcionais as seguintes opcionais. Ele poderia vir com vidros e travas elétricas, que é o caso que esse carro. Não vinham com espelho retrovisores elétricos, tá? Eles tinham controle manual. Tá aqui inclusive o comando ali, ó, vidros elétricos, sem o controle dos espelhos, óbvio, né? Ele trazia esse volante com o botão da buzina com o emblema Chevrolet e o painel de instrumentos tradicional da linha Monza simples, que era a linha Monza SL, né? Ele foi... As séries especiais, geralmente ele vinha com esse painel de instrumentos. Esse exemplar tem um toca-fitas Andara, GM, Chevrolet, tá? Que foi instalado na concessionária. Não tem relógio digital, pode ver que ele tem a tampinha ali no lugar, né? E esse exemplar em específico também tem uma história bacana, né? Ele foi faturado em Caxias do Sul, na concessionária Servibras. Vou até mostrar aqui a pastinha para você ver o cuidado do antigo dono, tá? Ele tem aqui manual de proprietário. Nós temos aqui a chave reserva com o alarme instalado e o alarme original. Esse carro vinha com alarme, também era opcional, tá? Além disso, esse carro tem direção hidráulica e ar-condicionado. Tá aqui, ó, comando do ar-condicionado, né? Ele tem direção hidráulica, ou seja, era a versão mais completa do modelo para 1992, para a versão para o modelo Barcelona. Agora, olha que legal o que esse carro tem. O manual de proprietário dele, né? É o dele mesmo. Primeira proprietária era a Dona Lourdes. Ele foi faturado no dia 26 de junho de 92. As placas, inclusive, estão aqui. Esse aqui é o código do rádio, desculpa. Olha que legal que ela anotou aqui, ó. Custo em dólares, 19.440 dólares é o preço que foi pago nesse carro. Quase 20 mil dólares em 92, que era um valor bem considerável, né? Saiu na concessionária Servibras em Caxias do Sul, tá? Então tem o manual do carro aqui, né? O manual dele certinho, que veio com o carro. Olha o capricho do histórico desse carro. Esse carro ele tem aqui, esse aqui é o manual do toca-fitas, né, que foi instalado na concessionária. Ele tem praticamente todos os DUTs, documentação do carro, desde 94, que é o primeiro. 92 e 93 não tem, mas tem praticamente todos os documentos de porte obrigatório. Ele passou por 3 proprietários antes de chegar nas mãos do Gustavo, que é o meu amigo que comprou esse carro no ano passado. Aqui ele tem a Rede Nacional Chevrolet, certificado de garantia e Chevrolet Road Service. E olha só que legal, a carta do Chevrolet Road Service em nome de Dona Lourdes, lá de Farroupilha, tá? Eles mandaram inclusive a carta assinada pelo Departamento de Marketing e Vendas, tá? Então, olha só que histórico bacana. Ali na pasta, ele tem mais um histórico da manutenção desse carro, né? Tudo que foi feito de manutenção nos últimos anos está ali guardado. Então, é um carro que veio com um histórico bem legal. Esse carro, falando em histórico, é legal a gente também falar um pouquinho dele, onde as histórias se cruzam. Olha que interessante. Gustavo, que era o proprietário desse carro, deixa eu fechar aqui. O Gustavo, ele tinha uma página no Facebook chamada Auto Retrô. Para quem gosta de carro dos anos 90, vai lembrar bastante dessa página, tá? O Gustavo postava bastante coisa de carro dos anos 80 e anos 90. Então, ele achou esse carro em Caxias do Sul, anunciado. Ele viu que é um carro que tinha um bom potencial para ser melhorado. Um carro bem íntegro, bem original, nunca se envolveu em batidas, um carro bem zerado, numa configuração completa, que também é raro, né? Então ele acabou adquirindo esse carro e em janeiro desse ano
ele trouxe esse carro aqui para nós fazermos a certificação das placas de coleção. Na ocasião que ele trouxe esse carro, eu me lembrei da história de um amigo meu de São Paulo, que também é cliente nosso, e cuja venda nós fizemos de um Monza Classic SE em 2022, acho que foi, ou 2023, não me recordo bem. Esse nosso amigo, que no caso é o Alexandre Bragueto, o avô dele teve um carro exatamente igual a esse, tá? O Alexandre é a pessoa que comprou esse carro. Antes, ele achou um Monza Classic prata, não é prata argenta, mas é um prata anterior, né? Um Monza Classic 91, 4 portas completo também, que teve uma passagem por Porto Alegre, e ele estava lá em São Paulo. O nosso amigo Alexandre pediu para eu anunciar esse carro. Eu anunciei o carro, tá? No Stories, ainda nem cheguei a fazer o anúncio completo dele. Aí um rapaz aqui de Porto Alegre entrou em contato comigo, que é um seguidor da página, e falou assim: Mário, me passa a placa desse carro. Eu tenho a impressão que eu já conheço esse carro. Aí eu passei a placa do carro e acredito em vocês, esse carro foi comprado pelo tio dele, novo, depois passou para o pai dele, e ele tinha uma memória emocional enorme com o carro, porque ele era adolescente quando ele tinha esse carro, esse Monza Classic prata, ano 91. Então nós negociamos o carro do Alexandre de volta para Porto Alegre, foi para as mãos desse rapaz, né? Então é um carro que nós conseguimos colocar na garagem certa. Quando o Gustavo veio com esse carro para eu fazer a vistoria, eu comentei com ele que eu tenho um amigo assim que tinha um carro assim assado, que ele tinha me falado que ele queria um Monza Barcelona porque o avô dele tinha um carro desse. E era um carro que estava na família há muito tempo, e ele ia para a escola, o avô levava ele e o irmão para a escola. Finais de semana eles iam viajar para a praia num carro desse, então ele tinha uma memória emocional muito grande com esse carro. Daí, papo vai, papo vem. Quando ele trouxe o carro aqui para eu fazer as fotos para vistoria, eu tirei algumas fotos a mais e encaminhei essas fotos para o meu amigo Alexandre. Eu falei: olha, Alexandre, olha que legal. Lembra que ele comentou sobre o Monza Barcelona, que é difícil de achar, etc e tal? Olha aí, ó. Esse aqui é um sobrevivente. O Alexandre falou para mim: Mário, se um dia esse rapaz quiser vender esse carro, me avisa, né? Eu falei: pode deixar, eu aviso sim. E não deu outra, né? Um tempo depois, o meu amigo Gustavo encontrou um outro carro que ele estava paquerando há muito tempo. Desde 2011 ele conhecia esse carro. E para ficar com aquele carro, ele teria que vender o Monza. Daí ele entrou em contato comigo, me passou mais algumas fotos do carro e nós fizemos a negociação. Passei as informações para o Alexandre comprou o carro, pediu um prazinho para poder pagar, ele comprou o carro no início do mês passado, né, início de abril. E agora o carro está indo para a garagem do Alexandre. Daqui a pouco chega a plataforma aqui para buscar o carro, então eu quis gravar esse vídeo antes de entregar o carro para poder não só agradecer o Alexandre, que é amigão nosso, parceiro, já comprou outros carros conosco, mas também o Gustavo, que também é um cara super gente boa. Ele tem um canal no YouTube que é muito legal, que chama Arquivo Motor, no YouTube e no Instagram. Se você quiser, segue ele, porque é um rapaz que conhece muito da história desses carros, e ele posta vídeos interessantes. Inclusive tem vídeo desse carro, ele contando toda a história desse carro, como ele adquiriu, enfim. Bem legal. Se vocês quiserem, sigam ele lá. Arquivo Motor é o nome da página do Gustavo, tá? Agora eu vou falar uma outra coisa fora dessa negociação, que é o seguinte: eu quero também prestar os meus agradecimentos e uma homenagem para um grande amigo meu, que é das antigas, que me ajudou muito numa época difícil da minha vida, tá? Às vezes a gente não gosta nem de lembrar dessas coisas, mas é preciso lembrar. É o seguinte, em 2002, eu estava numa situação financeira meio complicada e acabei adquirindo um Lada Samara para poder trabalhar, no leilão de um banco que o carro tinha sido tomado do banco, tá? E eu precisava, naquela ocasião, naquela época, eu precisava viajar constantemente para o interior de Minas Gerais, porque eu tinha que levar a minha ex, que hoje é ex-esposa, mas na época era esposa, e a minha filha e o meu filho recém-nascidos,
né, para Minas, porque eles precisavam passar um período lá. E esse meu amigo, vendo da dificuldade que eu estava passando, ele era vendedor numa concessionária Chevrolet. Ele tinha um Monza Barcelona exatamente igual a esse. Exatamente igual a esse, mesmo modelo, mesma configuração, exatamente igual. O carro tinha 10 anos de uso, era um carro seminovo na época. E ele não precisava absolutamente nada, não precisava fazer nada, mas ele ofereceu esse carro para mim várias vezes para que eu pudesse viajar com a minha família em segurança e pegar a estrada. Então, meu amigo Kleber Buch, eu sei que você vai assistir esse vídeo, você vai lembrar das vezes que eu fui viajar com esse carro. Eu deixava o lado da, a primeira vez eu deixei o lado da Samara com ele para poder pegar esse carro, né? Para ele não ficar a pé, porque era o único carro que ele tinha na época. E ele falou para mim, o Samara deixou ele a pé. Ele teve que chamar um guincho para levar o carro depois de volta para casa, né? Então são as histórias que a gente lembra com muitas saudades. Aí foi um tempo difícil, mas foi um tempo legal. E o Kleber me ajudou muito, né? Ele me emprestava o Monza Barcelona. Então tem uma história assim de uma relação assim muito afetiva, muito grande com esse modelo em si, que é um carro que, nossa, era muito bom de viajar. E o Kleber sempre me ajudou. Então, grande abraço para o Clebão, que está lá em São Bernardo do Campo, parceiro, amigo do século passado ainda, né? E é isso, pessoal. Acho que eu não vou me delongar mais. Então, daqui a pouco o guincho está chegando aí. Então, eu fiz esse vídeo mais para contar para vocês essas histórias e dizer que é muito legal a gente poder destinar um carro para as garagens certas, né? Como nós fizemos com o Monza Classic, que foi do Alexandre e está numa garagem em Porto Alegre, que nós também tivemos o prazer de certificar aquele veículo com placas de coleção. Agora, esse carro aqui vai para a garagem do Alexandre. Espero que traga muitas alegrias, muitas boas lembranças para ele, para a família, e que ele possa usar o carro com muita saúde, muita alegria. Tá certo, pessoal? Grande abraço, até mais. Valeu!